é seu, e o ar que eu respiro é seu. Sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo, novo. Nova vida, nova sorte, por amor me justificou. Já não sou quem eu era, Deus faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, cante. A sua faz tudo novo, faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova, a sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. A sua misericórdia se renova e me faz novo, tudo novo, tudo novo. Oh, faz tudo Boa noite, seja bem-vindo. Você está na Igreja da Vila. Como todo domingo, estamos reunidos às 18 horas para nosso culto de adoração e recepção e reflexão na Palavra de Deus. Também nos reunimos toda terça-feira às 19h30 lá no Instagram com Ale Porfírio e Jones Olbach, em nossa reunião de oração. Temos também uma reunião com os nossos adolescentes, toda quarta-feira com os nossos presbíteros, às 19 horas. E todo domingo, às 9 horas da manhã, reunião com as crianças, através do nosso ministério infantil. E em cada um destes encontros, dessas transmissões, nós temos sempre a expectativa daquilo que Deus vai nos falar.
Nos reunimos por causa de Deus e por causa da palavra de Deus. Quero iniciar o nosso culto desta noite lendo o Salmo de número 146. E este salmo nos diz: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Queridos, como é bom ouvirmos a palavra de Deus no momento tão difícil pelo qual nós passamos. Um momento tão difícil para a nossa cidade, um momento difícil para o nosso estado, um momento tão difícil para o mundo. Vivemos uma guerra contra um inimigo desconhecido. Sabemos, e a ciência sabe muito pouco sobre esse inimigo. Hoje sabe mais do que sabia no início do ano, mas ainda muito pouco. E muitas vezes nos sentimos desorientados, muitas vezes a nossa esperança, a nossa confiança de que teremos dias melhores ou que a nossa vida está protegida, nós sentimos vacilar essa confiança. Mas quando os nossos olhos se voltam para a palavra, nós somos fortalecidos. Primeiramente, quando a palavra diz que nós não podemos confiar em homens, nós não podemos confiar em governantes, por melhores ou piores que sejam, porque estes governantes são mortais, meros mortais. Eles não podem salvar. Quando a sua vida termina, e a vida sempre termina, quando a sua vida termina, os seus planos voltam ao pó, os seus planos acabam-se. Mas nós temos um Deus no qual nós podemos confiar, um Deus que fez os céus e a terra, e um Deus que fez tudo que existe, e um Deus que mantém a sua fidelidade e as suas promessas para sempre. Um Deus, queridos, no momento tão difícil, que nos fala que Ele mesmo, Ele defende a causa dos oprimidos, Ele alimenta os famintos, e quantos famintos nós temos hoje. É Ele que liberta os presos, injustamente presos. É Ele que dá vista aos cegos. É Ele que levanta os abatidos, os desanimados. O Senhor ama os justos. É Ele que protege o estrangeiro. É Ele que sustém o órfão e a viúva. Mas é Ele também que frustra o propósito dos ímpios. Devemos sempre, queridos, buscarmos ânimo, estímulo, sustento na palavra. Nós devemos sempre orarmos ao Deus revelado na palavra. Devemos sempre orarmos através de Jesus Cristo, o Messias revelado na palavra. O Messias revelado através da obra na cruz, através da obra do Espírito Santo, através da
mensagem da verdade, da realidade registrada na palavra de Deus. Por isso, nesses dias, os nossos olhos estão voltados para Deus. Confiamos em Deus, esperamos em Deus. A ciência é importante, os médicos são importantes, os pesquisadores são importantes, os infectologistas são importantes, os enfermeiros são importantes, os profissionais da saúde são importantes e fundamentais, mas nós colocamos todos estes recursos, inclusive remédios, nas mãos de Deus, esperando que Deus nos cure, nos guarde, nos proteja e nos liberte. É nesse sentido que oramos neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, e pedindo para que Deus nos dê a sua palavra e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti. Senhor nosso Deus, nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé em Ti. Senhor nosso Deus, a nossa expectativa é que o Senhor se mova, o Senhor se compadeça e que o Senhor possa nos socorrer neste momento tão difícil pelo qual nós vivemos. Que o Senhor dê sabedoria aos profissionais da área da saúde, o Senhor dê sabedoria aos médicos, aos pesquisadores que estão buscando remédios, estão buscando vacinas, estão buscando cura, estão buscando socorro para que possamos enfrentar esta pandemia, possamos enfrentar esse vírus tão terrível. E por isso, ó Deus, nós esperamos no Senhor, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos também de uma forma singela que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja conosco neste culto, que o Teu Santo Espírito ensine as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito fale de forma doce aos nossos corações, que Teu Santo Espírito abençoe os nossos corpos, que todo o nosso ser, ó Deus, esteja preparado para a intervenção, para a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E pedimos que o Senhor receba também o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. E que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor fale ao coração do teu povo. Esta é a nossa oração através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, Messias esperado, em nome de quem nós oramos neste momento. Amém, Pai. Olá, muito boa noite. Eu gostaria de convidar você para cantar algumas canções comigo. Vamos fazer desse momento um momento de adoração, um momento onde a gente se entrega ao nosso Deus. Amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais
deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, amém. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer. Te servir é o meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente. De novo. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer. Te servir é o meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente se encontrar. O que poderá se comparar ao teu amor? O que pode se igualar à tua compaixão? Não mereço teu favor, mas recebi a salvação, e o meu peito não contém tamanha gratidão. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer. Te servir é o meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente. Minha vida te ofereço, cumpre em mim o teu querer. Te servir é o meu desejo, teu amor testemunhar e levar o evangelho a quem carente se encontrar.
pode olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria? O que você aceitaria? O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração. Que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor Depende do que você aprende. com o que o espelho tem pra te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor Depende do que você aprende. com o que o espelho tem pra te mostrar. Nossa, que legal brincar com esse espelho. Ele consegue mostrar o que tem dentro da gente. É isso mesmo. Eu descobri coisas muito legais. Ai, como eu amo esse espelho, aprendo tanto com ele. Puxa, que bom, então vamos brincar mais com esse espelho? Vamos nessa. Espelho, espelho meu, o que eu estou sentindo hoje? Deixa eu ver. Já sei, eu estou sentindo muita alegria por poder conversar com vocês hoje. Tudo bem? Primeiro, um beijão bem grande, um abraço bem apertado pelo Dia das Crianças. Espero que vocês tenham brincado bastante e se divertido. Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que é muito, muito ruim. É o sentimento da inveja. Vocês já ouviram falar? Olha só, a inveja é um sentimento de tristeza por a gente não poder ter algo que não é nosso, né? A gente queria muito ter alguma coisa que a gente viu ou alguma coisa que a pessoa fez. E aí a gente sente uma tristeza muito grande por não ter aquilo ou por não ter feito aquilo. E aí é muito ruim, né? A gente fica até desejando mal para a pessoa que tem aquilo que a gente queria ter também. Complicado. Tem uma história na Bíblia que fala sobre isso, sobre a inveja. Vocês querem saber o que aconteceu? Vamos lá! Havia um homem que se chamava Jacó. Jacó morava em uma cidade chamada Canaã e tinha 12 filhos. 12! Olha só, vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O 12º filho, esse último filho, era o mais novo, se chamava José e ajudava a cuidar do rebanho, das ovelhas de seu pai. Jacó tratava José diferente dos outros filhos. Ele o tratava com mais carinho e amor, porque quando José nasceu, Jacó já era bem velhinho, então José era o caçula da turma, o mais novinho. Certa vez, Jacó mandou fazer uma túnica. E isso, túnica, era uma roupa que usava muito naquele tempo, sabe? Era como se fosse uma capa assim do Batman, mas uma capa muito linda, muito colorida para José. Jacó mandou fazer. E aí era uma capa assim, que naquela época quando você usava uma capa, era muito importante. Você era considerado uma pessoa muito importante. Então, gente, eu acho aqui que José, como a gente também, quando ganha alguma coisa, a gente fica muito feliz e quer mostrar. Eu acho que ele mostrou para os irmãos dele. Vocês não acham? Eu acho. Bom, os seus irmãos, vendo que seu pai tratava José diferente, claro, eles ficaram bem bravos e brigaram com José. Brigaram mesmo, deram as costas, deixaram ele mostrando aquela capa lá sozinho, falaram, não quero nem saber, e deixaram José para lá. Então, gente, quando José dormia, ele tinha muitos sonhos, muitos, e contava para os seus irmãos e para os seus pais. E um dia ele sonhou o seguinte, ele sonhou que cada irmão tinha um feixe de trigo
Feixe de trigo é como se fosse um arbusto bem alto assim, que é o trigo que a gente depois, né, colhe e vira farinha. Só para vocês terem uma ideia. É uma planta bem alta assim. E aí cada irmão tinha um. E de repente todos os feixes de trigos de cada irmão caíram. E só o feixe de trigo do José ficou de pé. E ele contou esse sonho para os irmãos dele. E aí eu imagino que os irmãos dele devem ter ficado: esse José é chato, viu? Tô achando que ele tá se achando. E aí ele contou esse sonho e sonhou de novo uma outra noite que o sol, a lua, sabe? E até as estrelas estavam se inclinando para ele, sabe? Estavam assim se ajoelhando para ele. Nossa, aí ninguém gostou mesmo daquele sonho. Ficaram com muita inveja, tipo, nossa, por que ele tá contando isso? Ele tá se achando melhor que a gente? Né? Será que José tá se achando melhor que todo mundo aqui? Agora até o sol e a lua, cara? Que é isso, mano? Que loucura! E a gente não é nada? Eles ficaram com muita inveja mesmo. Porque ela fala assim, não, eu também quero ser isso aí. Eu também quero que o feixe de trigo meu fique de pé. Eu quero que o sol e a lua também se curvem para mim. Os outros irmãos com certeza pensaram isso. Por isso que veio a inveja. Um certo dia, seus irmãos foram cuidar das ovelhas do pai, lá numa cidade bem distante. E aí Jacó pediu para José ir junto com os seus irmãos. Vai lá, José, dá uma olhada nos seus irmãos, vejam se eles estão cuidando das ovelhas, vejam se eles estão bem. Olha, o pai, o Jacó, ele se importava também com os outros filhos, viu? E aí ele até falou, olha José, traga notícias, eu preciso saber como é que tá todo mundo. Aí José foi caminhando e depois de um longo caminho, José encontrou os irmãos. Mas antes de José conseguir chegar, de longe os irmãos o viram. E de tanta inveja que tinham dele, eles começaram a pensar num plano maligno, assim, sabe, algo bem ruim, para combinar de fazer algum mal para José. Olha, eles queriam o seguinte, jogar José em um buraco. Eles pensaram isso e combinaram também que iam falar pro pai, Jacó, que um animal selvagem tinha matado José. Então, quando José se aproximou dos seus irmãos, eles pegaram José, eles falaram para ele assim, a gente vai fazer uma coisa com você que a gente já devia ter feito há muito tempo. Eu imagino que eles falaram isso. Eles tiraram a roupa, tiraram a túnica que José tinha ganho do pai dele e jogaram ele num buraco na terra. Era um buraco, sabe, fundo, sem água, escuro. Nossa, eu acho que José deve ter ficado com muito medo mesmo, deve ter ficado apavorado. E os irmãos jogaram lá, viram se ele caiu bem fundo mesmo e saíram fora. No caminho, os irmãos de José encontraram uma caravana de homens e resolveram vender José como escravo para eles. Esses homens compraram José e levaram para o Egito. Eles tiraram a túnica de José, sujaram de sangue de animal e mostraram para Jacó, que acreditou que José havia sido morto. Que coisa triste, né, crianças? Muito triste. José ficou muito triste. Foi muito forte para ele tudo isso. Ele amava muito José. Depois de alguns anos, José reencontrou seu pai e seus irmãos. Sabe o que aconteceu? Os irmãos de José, quando o viram, eles ajoelharam um a um e pediram perdão para José. Sabia? E depois, o José ainda pôde ajudar a família dele em um tempo muito difícil. Mas essa é outra história. E você pode conferir essa história lá no livro de Gênesis na Bíblia. Tá bom? Porque essa história é muito linda.
Pede pro papai ou pra mamãe, ou você que já sabe ler, vê direitinho como é que é essa história, tá bom? Então, toda inveja, tudo foi perdoado, porque Deus transforma o mal em bem. Crianças, olha quanta coisa ruim a inveja pode trazer, não é? A inveja é um pecado, é um sentimento ruim, né? E faz a gente tomar atitudes agressivas e más, até pensar coisa ruim para o outro. É verdade. E isso aconteceu na história de José, viu? Depois disso que eu contei para vocês, aconteceu muita coisa. A história continua. Mas Deus pode transformar o mal em bem. E foi isso que ele fez na história de José. E pode fazer isso com a gente também, tá? Agora, a inveja, ela é assim. Eu tenho inveja de alguma coisa que o outro tem e eu não tenho. E também uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. A gente tem inveja do outro. Eu quero ser igual ao outro. Como assim? Eu vejo um amigo, uma amiga, que fala mais, que tem mais amigos. Ela consegue se comunicar melhor com as pessoas. Ela tem facilidade para responder as perguntas da professora. Sei lá. Eu quero ser igual a ela. Isso é inveja, gente. E é tão ruim, né? A gente fica com um sentimento ruim. Eu queria ser o outro. Com certeza os irmãos de José queriam ser igual a José. Com certeza. Então, isso não é legal. É muito ruim. E aí, para lidar com isso, com a inveja, a gente tem um exercício que a gente pode fazer, que é lembrar ser grato pelo que a gente é e pelo que a gente tem. Isso se chama contentamento. Palavra grande, né? Contentamento é isso. É eu fazer o seguinte exercício. Eu tô vendo lá meu amigo que é assim, assado, ele é daquele jeito, eu quero ser igual. Mas espera lá, eu vou lembrar que eu também tenho coisas muito boas, que eu sou... sei lá, eu tenho 2 amigos só, e eles são muito especiais pra mim. Eu queria ser que nem aquela minha amiga que fala assim, mais bonito, responde a professora, mas ela não presta atenção às vezes na aula. E você presta. Eu sou uma pessoa focada, eu sou uma criança focada, eu presto atenção na aula, eu sou desse jeito. Cada um é diferente do outro. E eu sou muito legal pelo jeito que eu sou. Não esquece isso, né? Não esqueça isso, tá? E, eu tenho aquilo também, eu comprei isso aqui, eu ganhei isso, eu fiz aquele passeio. Aí a gente começa a lembrar de coisas boas que a gente é e que a gente tem e a gente fica muito feliz. E a inveja vai embora. É um exercício que a gente tem que fazer, mas é possível fazer. Não desista, tá bom? Deus não desistiu da gente e ama que a gente converse com Ele. Converse com Deus, converse com Jesus, é tão bom. Ele fica feliz com isso. Coloque todos esses sentimentos, tudo isso de querer ser, de querer ter do outro para Deus. Ele vai te ajudar, tá bom? E a gente vai fazendo esse exercício do contentamento, que é muito bom e vai ajudar a gente a ficar com o coração mais tranquilo, mais calmo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tenha uma semana muito legal e até a próxima. Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso. Lembrem o papai, a mamãe. Compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus. Tá bom? Combinado? Um beijo. Nos vemos lá. Tchau, tchau. Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, ou Ali Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram,
para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas, todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia, muito bacana, viu? Estão todos convidados, abraço. Olá casais, tudo bem com vocês? Estamos aqui para agradecer vocês pela participação de cada um na nossa última programação. Foi muito importante, foi muito legal ter vocês com a gente. Agora, para a nossa próxima programação, nós vamos precisar da participação especial de todos vocês. Como? Separando fotos de casamento, da época que vocês namoravam, de datas importantes na vida de vocês. Anota na sua agenda, a próxima programação vai ser no último sábado do mês, dia 31 de outubro, às 20 horas. Nós vamos fazer uma noite da pizza. Mas como é que vai funcionar isso? Cada um na sua casa pede uma pizza do sabor que você quiser, todo mundo vai se conectar na mesma hora e nesse jantar, cada um na sua casa, nós vamos brincar, vamos dar risada, vamos ver as fotos dos casais e a gente vai ter uma interação bem gostosa dos casais da Igreja da Vila. Vocês são convidados e vão ser muito bem-vindos. Vai ser uma programação muito bacana para nós. Oi, boa noite. Nós estamos no meio de uma série importantíssima na Igreja da Vila. Nós estamos experimentando e vivenciando tempos difíceis e complicados, mas ao mesmo tempo nós ansiamos por coisas novas, ansiamos em construir um novo ambiente, desejamos construir um novo mundo. Por isso que então nós decidimos que nesse mês nós iríamos pensar um pouquinho sobre a questão de quais valores antigos, transmitido a nós através de velhas histórias que Jesus contava, poderiam nos fazer vivenciar e experimentar uma nova realidade. Há uma grande diferença entre antigo e uma coisa ultrapassada. Por exemplo, o celular que está me filmando agora, ele é um celular ultrapassado, ainda mais nessa semana que lançaram um mais novo ainda, esse já está ultrapassado há umas 6, 7 lançamentos. Ele já nem atualiza mais, ele não consegue acompanhar as novas tecnologias. Este celular é ultrapassado. Antigo são aquelas coisas que, apesar de terem um certo tempo, uma certa idade, elas continuam sendo altamente relevantes para os nossos dias. As histórias que Jesus contava não são histórias, melhor dizendo, ultrapassadas. Muito pelo contrário, apesar delas serem antigas, apesar delas terem sido contadas há quase 2000 anos, os seus princípios e os seus valores valem muito para a gente. É por isso que no primeiro dia dessa série a gente conversou um pouquinho sobre um elemento essencial para convivermos ou vivermos ou construirmos uma nova realidade. A graça de Deus. Quando falamos do filho pródigo, nós contamos para vocês a história do pai que não soma débito nem crédito. Ele simplesmente ama aos seus filhos graciosamente. Semana passada o pastor Leandro nos trouxe a história do perdão. E como é que as nossas dívidas enormes, impagáveis, foram pagas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o convite que temos agora é nós que fomos perdoados,
construirmos um espaço de perdão. Hoje nós vamos conversar sobre um texto muito desafiador, altamente profético e que mexe com as nossas estruturas. Eu preparei essa mensagem na quarta-feira e eu confesso para você que desde quarta eu tenho pensado um pouquinho sobre a minha postura enquanto cristão. E eu quero convidar você então a repensar a sua postura, para que quando nós estivermos experimentando, vivenciando uma nova realidade, desejarmos construir um novo normal, esses princípios, esses valores nos impactem e nos transformem. Eu quero ler para você o texto de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25 até o versículo de número 37. Essa é a parábola do bom samaritano. A palavra bom samaritano, ou melhor, o termo, bom samaritano, acabou virando algo muito comum para nós, como um texto que fala de alguém que foi bondoso para com o outro. Tem até um hospital aqui na nossa cidade chamado Samaritano, inspirado nesse texto. Era um hospital evangélico que presbiteriano, que com o passar do tempo foi tomado pela AEB. Hoje a AEB é a principal responsável por esse hospital, que atende pessoas que estão feridas, machucadas e doentes. Vejam comigo o que esse texto diz. Eu sei que esse é um texto muito conhecido, você já deve saber essa história de cor. Mas eu queria convidar você a experimentá-lo como se fosse a primeira vez. Se você quiser ler o texto, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Se você for acompanhar a minha leitura, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e imaginar as cenas que serão descritas aqui nesse texto. Vamos lá juntos? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então o perito da lei respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3? Perguntou Jesus. Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Uau! Que texto incrível! Aliás, parábola é isso. Parábola são histórias contadas por Jesus. Histórias simples, histórias que nós entendemos muito bem, que traz realidades eternas para a nossa realidade, que traz os céus para a terra.
e convida com que seguidores de Jesus, discípulos e discípulas do Cristo, tenham novos valores e novos princípios. Essa parábola, na verdade, está inserida num texto muito maior do Evangelho de Lucas, ou melhor, num bloco muito maior, que começa lá no capítulo 9, versículo de número 51, quando Jesus está fazendo uma viagem importantíssima, aliás, a sua última viagem. Ele está indo para Jerusalém, quando ele será entregue nas mãos dos homens maus e violentos e será morto para a nossa salvação, realizando assim a maior obra que Jesus veio realizar, cumprindo a missão que é nos salvar, através da sua morte e ressurreição. Porém, durante essa viagem, Jesus tem uma série de encontros com pessoas. E nesses encontros, Jesus quer ensinar essas pessoas a respeito dos valores e princípios do reino. Vocês que serão salvos na cruz deverão ter uma vida redimensionada por aquilo que significa ser um meu seguidor, ou como nós chamamos hoje em dia, ser um cristão. Por 2 vezes essa pergunta é feita por Jesus. Ou melhor, é feita a Jesus. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Talvez essa seja uma pergunta fundamental e essencial para as nossas vidas. A nossa vida é limitada. Vamos viver 70, 80 anos. Alguns chegarão a 90, mas a Bíblia diz que passar disso é só canseira e enfado. A vida será pesada. A velhice traz consigo algumas implicações muito importantes. A morte é uma realidade a todos nós. Você pode postergá-la, você pode fingir que ela não existe, mas ela chega até nós. A vida é limitada. E aí a pergunta então que essa pessoa, o mestre da lei, faz a Jesus, ou essa pergunta é uma pergunta essencial para as nossas vidas. Eu não quero viver só esse tempo estanque da história. Eu quero viver para sempre. E é o que o cristianismo vem nos oferecer. Uma vida que não termina, uma vida que não tem fim. Como experimentar isso? Como eu disse, essa pergunta foi feita 2 vezes para Jesus nessa viagem que ele está fazendo a Jerusalém. Na primeira é feita por esse doutor da lei. A segunda vez ela é feita por o jovem rico. E essas 2 vezes essa pergunta é respondida por Jesus num desafio extremo para o seu inquisitor. Por exemplo, para o menino da lei, Jesus responde, ou para o jovem rico, Jesus responde, obedeça à lei. Para o doutor da lei, quando é feita essa pergunta, Jesus também responde, ora, o que a lei diz? É interessante que a intenção desse doutor da lei, ao fazer essa pergunta a Jesus, é colocá-lo à prova. Esse é um sujeito que conhece muito de Bíblia. Esse é um teólogo, é um cara capaz de formular as melhores frases, as melhores axiomas teológicos e que poderia impressionar tantas pessoas. Ele era um cara que leu muito, sabia citar gente da tradição rabínica ao longo da história judaica, saberia citar versículos bíblicos à vontade. Mas aqui, neste momento, esse sujeito se levanta como alguém que quer colocar em xeque a vida e o ministério de Jesus. Olha que interessante. Todo o Antigo Testamento é baseado na expectativa da vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento aponta para a chegada do Messias. Ele virá. O mestre da lei fica sonhando com esse dia da chegada do Messias. E quem está diante dele é o próprio Deus encarnado. É aquele que João diz que era o Verbo de Deus e que criou todas as coisas, que trouxe vida quando nada existia. É aquele que, segundo Paulo, era a expressão exata do ser de Deus. Jesus era aquele que iria realizar todas as necessidades de expectativa da vinda do Messias no coração desse sujeito. Mas ele é incapaz de estar diante de Jesus e percebê-lo como a maior manifestação de amor de Deus por nós. Entrar na nossa história, ter
poeiras da Palestina nos seus pés, o suor no seu rosto, passar fome e sede, entender todas as lutas e dificuldades humanas, não porque alguém contou, mas porque ele experimenta, e que vai morrer na cruz por mim e por você. Este cara, ao invés de se prostrar e se ajoelhar e adorar Jesus, e entender quem ele é, e ter a sua vida redimensionada pelo Cristo, ele opta em se levantar e colocar em xeque a Jesus. Ao invés de se permitir pastorear por Cristo, ele quer mostrar que ele não passava de um falastrão, de um embusteiro, de um enganador. E então ele pergunta: como eu faço para não perder a minha alma? Como eu faço para viver vida eterna? É interessante que Jesus responde essa pergunta, como era natural naquele tempo, com uma pergunta. Jesus então abre um diálogo com aquele sujeito. E Jesus então pergunta para ele: olha, você é um mestre da lei, você deve saber isso. O que está escrito na lei? E aí então esse sujeito apresenta duas respostas incríveis que realmente estavam na Bíblia. Ele diz: eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Quando Jesus levanta essa pergunta para esse sujeito e ele passa a responder essas coisas, algo começa a brotar no coração desse cara, porque ele está percebendo que está entrando numa armadilha. Porque até então ele estava realizando tudo o que ele realizava porque a lei assim mandava. Ele acreditava na existência de Deus. Deus era uma realidade presente à vida dele. Mas o que Jesus levanta no coração desse sujeito é: você ama a Deus mesmo? Por isso que Jesus então diz a ele: vá e faça isso. Você respondeu corretamente. É isso mesmo, amar a Deus e amar o próximo. Agora vá e coloque em prática isso. João Calvino dizia que a gente não basta para a gente só acreditar que Deus existe. João Calvino dizia que a gente precisa acreditar que Deus existe e o amá-lo intensamente. Porque acreditar que ele existe, até os demônios acreditam. A pergunta que Jesus faz para aquele homem é: você ama a Deus de verdade? Quando o jovem rico pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e aquele menino coloca obedecer às leis, Jesus coloca em xeque o primeiro mandamento, que é amar a Deus. Quando ele diz: vai, vende tudo que tens e entrega aos pobres. Aquele menino cai em si e percebe que ele amava as suas riquezas e não a Deus. Quando esse intérprete da lei pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, e Jesus responde: ame ao Senhor em primeiro lugar, aquele cara começa a entrar em choque com as questões mais internas do seu coração. Porque ele faz o que faz, vive o que vive, obedece o que obedece, com algumas motivações. E a pergunta que Jesus faz é: a sua motivação maior é o amor a Deus? Porque no Antigo Testamento, Deus era esse ser autoexistente, que não precisa de nada nem de ninguém para provar a sua existência. Que na verdade, todo o ser criado, inclusive o universo, a menor partícula do universo só existe porque Deus disse para ela existir. E a maior evento do universo só ocorreu porque Deus mandou que ele ocorresse. No Antigo Testamento, Deus era aquele imutável, que sabia de todas as coisas, que havia destinado todas as coisas, escreveu a história e irá manter a história para todo sempre, até que ela convirja para a glória do seu nome.
Para o Antigo Testamento, Deus era aquele ser onipotente, que pode todas as coisas. Por estar presente em todo lugar, saber de todas as coisas, ele é capaz de realizar tudo. Nada pode impedi-lo. A pergunta é, mestre da lei, você ama esse Deus? A partir de Jesus Cristo, esse Deus todo-poderoso passa a ser o Deus também cuidadoso, o Deus salvador, o Deus que se importa com as nossas vidas, a ponto de enviar Jesus, seu próprio Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. A pergunta é, você acredita que esse Deus é um Deus amável? Ou você acredita no Deus que irá nos punir caso nós não obedeçamos, caso nós pisemos na pola, caso nós o entristecemos? Mas diante de tudo isso, Jesus parte para um segundo movimento. Porque aquele homem poderia dizer, não, eu amo a Deus sim, eu acredito nisso que você está dizendo. E então Jesus amplifica e diz, e ao próximo? Você ama? A pergunta que Jesus faz é, você ama os seres que Deus ama? Aquele que você diz amar, molda a sua vida de tal maneira que você consegue entregar tudo o que você tem, tudo o que você é, e demonstra esse amor por Deus, amando as pessoas, porque Deus amou essas pessoas. O evangelista João, ou melhor, o discípulo João, lá nas suas cartas, ele diz que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, ele diz, é mentira sua. Porque você não pode amar a Deus que você não vê sem demonstrar o amor ao próximo que você vê. Aquele homem tenta fugir, então, dessa sinuca de bico que Jesus o colocou. Esse homem tenta escapar, de alguma maneira, daquela estrutura de amor que Jesus havia criado, que derrubou toda a estrutura de lei que ele vivia. E então ele faz a seguinte pergunta: quem é o meu próximo? Sério que você não sabe quem é o seu próximo? Sério que você não entendeu o que eu estou dizendo até agora? E então Jesus, com muita paciência, passa a narrar a parábola que nós acabamos de ler. Eu acho muito interessante um texto do Padre Antônio Vieira sobre o bom samaritano. O Padre Antônio Vieira diz que nessa parábola 3 elementos nos é apresentado. Primeiro, os elementos do assaltante, que acreditava que o que é teu é meu. Todas as coisas que você tem, todas as suas conquistas, todas as suas possibilidades provocam em mim uma inveja de tal maneira que eu vou me levantar com violência e tomar isso de você. Essa é a postura dos assaltantes. Esses sujeitos estão vendo alguém que está descendo de Jerusalém até Jericó. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Jerusalém fica num monte alto, provavelmente uns 750 a 800 metros além do nível do mar. Jericó é uma cidade muito baixa. Ela fica mais ou menos uns 250 metros abaixo do nível do mar. Ela é bem funda. Dá quase 1 quilômetro, 1000 metros a altitude, a diferença de altitude entre essas duas cidades. Chegar em Jerusalém demandava um sacrifício muito importante. Mas ir para Jerusalém
era ter um momento não só de reconhecimento da sua nacionalidade enquanto judeu, mas ter um reconhecimento também do seu culto. Era ali que se prestava culto a Deus, era ali que o adorava, era ali que se praticava os sacrifícios, era ali que se entregava o dízimo, era ali que ouvia a palavra, era ali que cantava louvores. Esse homem terminou o seu serviço religioso e agora ele está fazendo uma viagem de descida. Uma descida complicada, uma viagem difícil. E os assaltantes, ao verem esse sujeito voltando para casa e tendo inveja do que eles não tinham e que esse sujeito tinha, se levantam com violência e roubam dele toda a humanidade. Por exemplo, o direito de ir e vir, o direito da propriedade e o direito da própria vida. Ora, o que nós seres humanos construímos ao longo da vida, eu quero sair. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, como é difícil para nós, vivemos trancados dentro do nosso apartamento, tanto é que a gente está tão angustiado com a limitação desse direito, que a gente furou a pandemia e a gente está por aí pelas ruas, sendo contaminados e contaminando as outras pessoas com coronavírus. A gente está tão tomado pelo direito de propriedade que nós estamos discutindo, por exemplo, se é legítimo alguém possuir uma arma para se defender. A gente está tão tomado pela propriedade da vida, o direito à vida, que a gente fica discutindo, por exemplo, se é possível aquilo que é chamado de proteção, né? Como chama? De rebanho, onde todo mundo vai ficar doente logo e ninguém mais vai transmitir ou pegar esse vírus. Daquele sujeito foi tirado todas as possibilidades de ser um ser humano. A história continua. E Padre Antônio Vieira, então, vai dizer que um segundo grupo apresenta, que é o grupo dos religiosos, que Jesus chama de um sacerdote e um levita. Sacerdote era aquele sujeito que tinha como missão principal pegar um animal e oferecer esse animal como sacrifício para que o ofertante tivesse o perdão dos seus pecados. Era ele quem realizava uma obra tão bonita, na qual ele, terminando essa obra, olhava nos olhos do ofertante e dizia: "Vá em paz, Deus te perdoou." Ele era o mensageiro da paz. O levita era um sujeito responsável pela manutenção do funcionamento do culto. Era ele quem limpava o salão. Era ele quem permitia, através do seu serviço, que o culto acontecesse. Inclusive também conduzindo músicas, sendo elas tocadas ou cantadas. Um levita sabia o livro dos Salmos de cor. Padre Antônio Vieira chama esse grupo de religiosos. E esses dois grupos, ou melhor, esse grupo, acreditava o seguinte: o que é teu, é teu. E o que é meu, é meu. Esses caras têm duas posturas que parecem ser muito estranhas para aqueles que desejam paz, para aqueles que apresentam o Deus da paz. Percebam que eles estão descendo também de Jerusalém. Eles acabaram de ler a Bíblia. Eles acabaram de ouvir um bom sermão. Eles acabaram de cantar louvores a Deus. E estão voltando para suas casas. E quando eles voltam para casa, eles encontram uma cena inusitada. Alguém foi assaltado, alguém que estava no culto comigo, alguém que leu a Bíblia comigo, alguém que cantou louvores ao Senhor comigo, foi assaltado. Por inveja de homens maus, esse cara caiu, esse cara está ferido, semi-morto. E ao invés deles se compadecerem, terem misericórdia e atenderem a esse homem, eles optam em atravessar a rua, passar de largo e fingir que não é com eles,
Sabe, gente, muitas vezes nós somos tomados por um discurso religioso muito complicado. Às vezes nós acreditamos que a nossa religiosidade tem a ver com o nosso culto do domingo à noite, de ouvir um bom sermão, de ler a Bíblia corretamente, de cantar cânticos como se esses cânticos de alguma maneira acalmassem a ira de Deus e deixassem Deus feliz por tanto elogios. A gente acredita que a vida religiosa tem a ver com faz ou não faz. Por exemplo, se você é um cristão de verdade, você tem que parar de beber. Se você é um cristão de verdade, você tem que parar de fumar. Se você é um cristão de verdade, você tem que cuidar da sua sexualidade. Todas essas coisas são verdadeiras, mas elas são extremamente limitantes, frágeis e fracas. O que Jesus coloca em xeque aqui é esse coração de amar a Deus acima de todas as coisas e assim demonstrar esse amor, amando ao meu próximo. O sacerdote e o levita tinham todas as desculpas possíveis, inclusive teológicas ortodoxas, para não abençoar, ou melhor, não cuidarem daquele sujeito. Tocar em alguém moribundo, num morto, em alguém ferido, era um sinal de contaminação. Sério, que vocês estão mais preocupados com a ortodoxia, com o fazer correto, com o ser puro ou não puro, diante de tantas dores que há no mundo. Nós estamos vivendo o mês da Reforma. Dia 31 agora de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. João Calvino, o sistematizador da teologia presbiteriana, tinha algumas atitudes, algumas posturas impressionantes na cidade de Genebra, que não só impactaram a espiritualidade daquela cidade, mas impactaram também, as suas posturas impactaram a prática da cidade. Essas posturas invadiram as ruas. E, por exemplo, João Calvino inaugurou um hospital em Genebra e pediu para que os diáconos da igreja de Genebra cuidassem desse hospital. Eu não sei quando e nem porquê a gente transformou a postura de um diácono como alguém que abre e fecha a porta, como alguém que leva água para o pastor, como alguém que pede para as crianças ficarem quietas no culto, quando na verdade o diácono é aquele que deve cuidar da assistência social. Eles iriam cuidar dos hospitais da cidade de Genebra, oferecendo medicina gratuita para pobres, órfãos e viúvas. João Calvino inaugura a primeira escola primária de graça obrigatória. E aí nenhuma criança mais poderia ser analfabetizada na cidade de Genebra. Todas elas teriam que saber ler e escrever. Nenhuma poderia ser analfabeta. Elas deveriam saber ler e escrever. E quem iria fazer isso? A igreja. Os refugiados, vindos dos mais diferentes países europeus, chegavam até Genebra e lá eram acolhidos e era-lhe oferecido um curso profissional e uma assistência médica e alimentar para que esse sujeito, quando chegasse na cidade de Genebra, encontrasse ali qualidade de vida e possibilidade de recomeçar. Os pastores da igreja de Genebra constantemente iam até a Câmara de Vereadores e denunciavam os altos salários dos políticos e a má administração pública daquela cidade. Os nossos pais puritanos escreveram um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. E esse livro que nós adotamos como confissão para nós traz textos desafiadores.
Por exemplo, no capítulo 16, no parágrafo 2º, a confissão de fé, falando sobre as boas obras, diz assim: boas obras são feitas em obediência ao mandamento de Deus. São frutos e evidência de uma fé viva e verdadeira. Pelas boas obras, os cristãos manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca do adversário e glorificam a Deus, de quem são feituras, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final da vida a vida eterna. No parágrafo 3º, quando ela fala sobre o magistrado civil, o texto diz assim: é dever do magistrado civil proteger a pessoa e o bom nome de todos os que lhe são relacionados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar a quem quer que seja. E bem assim, tomar providências para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem serem perturbadas ou molestadas. O Brasil é a 7ª economia mundial, mas ao mesmo tempo nós somos o 79º país em índice de desenvolvimento humano. Nós somos a 7ª economia mundial, mas 16% da nossa população não tem acesso à água tratada. 47% das casas brasileiras não têm acesso a esgoto tratado. 10% da população brasileira vive numa condição de pobreza extrema. Sabe o que isso significa? Que essas famílias vivem com R$350 por mês. 27% da população brasileira vive em estado de pobreza. Sabe o que isso significa? É passar um mês inteiro com R$740 por mês. Oséias, capítulo de número 4, diz assim: povo de Deus, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Vocês, povo de Deus, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso que a terra chora, e é por isso que todos os habitantes da terra desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Sabe o que Oséias, profeta Oséias, denuncia? Que nós religiosos, nós que conhecemos a Bíblia,
Nós que estamos com as nossas mãos levantadas constantemente em adoração a Deus. Nós que conhecemos a Bíblia porque ouvimos bons sermões. Estamos nos omitindo. Estamos silenciosos. E o nosso Brasil indo de mal a pior. Se esse culto aqui não fizer nenhum fruto na sua vida, eu preciso te dizer que você está perdendo um tempo precioso. Se as coisas que conversamos aqui não ecoam nas ruas das nossas cidades, se o tanto de igreja evangélica que a gente tem na cidade de São Paulo não transforma essa cidade, a gente está perdendo tempo. A gente acostumou-se com o mal, o banalizamos. E por isso, então, o nosso discurso é: o que é seu, o que é meu. O teu problema é problema teu. Eu não posso me envolver, eu não quero me envolver com essas questões. Padre Antônio Vieira, então, apresenta o último grupo, ou melhor, a última pessoa, o samaritano, que diz o seguinte: o que é meu é seu. Se os bandidos dizem o que é teu é meu, se os religiosos dizem o que é teu e o que é meu, o samaritano diz: o que é meu é seu. E a história aqui tem uma transformação incrível. Porque samaritano era um cara complicado para um judeu. No século 8 a.C., um grupo mais ao norte de Israel se separa do grupo do sul e desenvolve a sua política, a sua economia, o seu exército e a sua religiosidade própria. Inclusive, essa religião samaritana disputava com a religião judaica. A religião samaritana, por exemplo, dizia sobre a Bíblia: não, nós não acreditamos nos profetas. Não, nós só acreditamos nas histórias. Nós acreditamos nos 5 primeiros livros da Bíblia tão somente. Eles diziam: não é em Jerusalém que se cultua. É aqui neste monte que a gente tem que adorar a Deus. E então um judeu começa a pegar uma antipatia grande por samaritano, que vai aumentando ao longo da história, ao ponto de se pegar um nojo muito grande. E muitos judeus nem diziam a palavra samaritano, porque eles não queriam contaminar a sua saliva com esta palavra. Este homem está correndo um risco muito grande, porque ele poderia ser confundido com o bandido. Inclusive, isto era bem possível. Um judeu levantaria uma falsa acusação contra um samaritano. Não se esperava nada de um samaritano. Ele era um inimigo de fato. Mas o que Jesus apresenta é que esse sujeito conhece o Evangelho na íntegra. Porque percebe que ele cuida de forma inteira daquele menino, daquele judeu, daquele homem que está à beira do caminho, semi-morto. Primeiro, ele cuida derramando óleo e vinho. Óleo talvez para limpar as feridas e o vinho para causar alguma limpeza de algum vírus ou bactéria, alguma coisa assim. Era a forma de se colocar o álcool. Sabe o que é interessante? Que vinho e óleo não faltavam no templo. O óleo para unção e o vinho para oferta, por exemplo, oferta de libação. Para se celebrar as festas. O óleo representando o Espírito e o vinho, o sangue de Jesus. Aquele homem oferece o Evangelho para esse moribundo.
Só que lembra que o desafio é amar a Deus e amar ao próximo. E lembre-se que esse desafio faz com que a gente tenha posturas coerentes. O amor regula as nossas ações. Fique pensando comigo. Aquele menino moribundo, à beira do caminho, semi-morto, passa alguém e lhe oferece um folheto. Passa alguém e diz: eu preciso te contar sobre a boa e a má notícia. Aquilo não faria sentido. Aquilo seria doentio. E por isso a ação e pregação do evangelho daquele homem era pegar esse menino e agir com misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você tem fome e sede de justiça, saiba que Jesus, o Evangelho, o Espírito Santo, a mensagem do reino pode te saciar. Você então vai ter uma postura de amor e de intensidade tal que você vai se envolver com a dor do outro, porque você vai perceber a miséria e com o coração sentir essa miséria e então com misericórdia se envolver com essa história. E a pergunta final que Jesus faz é: qual desses três, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, levaram a sério esse negócio de amar a Deus e de viver eternamente? Qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano? Qual desses três levou a sério a mensagem de amar o próximo, para que assim possa viver eternamente? E o perito da lei respondeu: aquele que viu a miséria e a sentiu no coração, aquele que teve misericórdia dele. E o texto encerra Jesus dizendo: vá e faça o mesmo. Sabe o que é interessante? Que a gente não sabe qual foi a resposta do perito da lei. A gente não ouviu ele dizendo: ok, entendi, então eu vou agora fazer o mesmo. Essa história não tem fim, não tem resposta para o fim, porque agora quem tem que responder a isso sou eu e você. Você que conhece todas as coisas sobre Deus, que canta belos cânticos em adoração. Você que vai sair agora deste culto e vai voltar à sua vida. Ame a Deus acima de todas as coisas. E manifeste esse amor amando o próximo, como você ama a si mesmo. Deus querido, em nome de Jesus nós nos apresentamos diante do Senhor, para em primeiro lugar te pedir perdão pelas nossas omissões, pela nossa postura egoísta, pelo nosso não envolvimento com a dor do próximo. Perdoa-nos, ó Deus, por favor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque sobre nós foi derramado óleo e vinho. E agora nos ajuda, Senhor, a sermos um canal de bênção para que esse óleo e vinho alcance as pessoas da nossa cidade. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer diferença aonde o Senhor tem nos colocado. Por favor, traga esse desafio à Igreja Presbiteriana do Brasil. Traga, Deus, esse avivamento à Igreja da Vila, para que muito mais do que simplesmente realizadores de culto, a gente possa ser proclamadores do Teu reino de forma inteira, dizendo que Jesus é a salvação, denunciando os maus feitos dos nossos líderes políticos corruptos e apontando, Deus, com ações efetivas, a cura e a solução para essa gente que está sofrendo. Abençoa-nos, é a minha oração, em nome de Jesus.
Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.